Fala galera, no vídeo de hoje vamos estar falando sobre as dispersões, os tipos e como que isso é caracterizado, beleza? Confere aí que o assunto tá muito bacana. Fala galera, bora lá então falar sobre as dispersões, certo? Então, para começar, o que é uma dispersão? Beleza? Uma dispersão é quando nós temos duas ou mais substâncias inseridas dentro de uma outra substância. As substâncias que são inseridas dentro da segunda substância são chamadas de dispersos, certo? E a substância que recebe, né, essa substância que é inserida é chamada de dispersante, tá certo? Então, essas dispersões elas podem ser classificadas da seguinte maneira: solução verdadeira, colóide ou uma suspensão. E o que vai diferenciar uma da outra é o tamanho das moléculas, tá? Então, quando nós temos, moléculas ou íons que são inseridos dentro do dispersante, tá certo? Tamanhos também maiores. Para isso, nós temos aqui, ó, uma classificação. E essa classificação é dada de acordo com o tamanho das partículas, tá certo? Então, as soluções verdadeiras, elas são homogêneas e são formadas por íons pequenos, são translúcidos. E o tamanho dessas partículas que ficam dissolvidas, né, ficam inseridas dentro da outra substância, é entre 0, vocês podem ver aqui, entre 0 e 1 nanômetro, tá certo? Já os colóides são misturas homogêneas, mas que possuem moléculas ou íons maiores, íons gigantes. E eles são entre 1, o tamanho dessas partículas vai de 1 até 1000 nanômetros, tá bom? E dependendo da quantidade, né, de colóides inseridos, de substâncias inseridas, esse colóide pode apresentar ainda uma saturação, tá certo? Já as suspensões, elas são misturas homogêneas, tá? Contendo partículas grandes que vão precipitar em repouso, tá certo? Nisso, nós temos as suspensões que são partículas acima de 1000 nanômetros. Quando você vê a formação do precipitado numa solução, que é o fundo, como eu falei anteriormente, ela deixa de ser caracterizada como uma solução coloidal. Um colóide passa a ser uma suspensão, tá? Porque agora já apresenta fases, tá certo? E isso nós podemos ver, né, nas misturas. Já que a gente falou de mistura, vamos dar uma revisãozinha nisso. O que é uma mistura? Mistura é quando nós temos mais de um componente, certo? Mais de uma substância inserida junto com a outra. Então, essas misturas podem ser homogêneas, que apresentam apenas uma fase, podendo ter dois ou mais componentes, e heterogênea, que apresentam mais de duas fases, né? Duas ou mais fases, aliás, tá certo? Nisso, o que é fase? Fase é uma porção homogênea da mistura heterogênea, ou seja, aquilo que você pode ver. Se você olha para uma solução e você vê as divisões dela, então você vai ter fases. Nesse caso aqui, ó, no nosso exemplo, nós temos uma mistura com óleo, água e areia. Como nós podemos ver três coisas diferentes, então isso quer dizer que essa mistura tem três fases, é uma mistura homogênea com três fases. Já os componentes são os constituintes dessa mistura. Nesse caso aqui, nós temos três constituintes, né? O óleo, a água e a areia. Beleza? Então, galera, agora eu vou fazer um experimento para a gente ver como que funciona a questão das dispersões na prática, tá certo? Então aqui eu tenho água, açúcar, sal, óleo de cozinha e detergente. Esse aqui é meu, eu mesmo que faço, tá? Detergente para louça e tudo mais. O que nós vamos fazer? Vamos acrescentar um pouquinho do açúcar na água, só um pouquinho. Vamos mexer. E o que vai acontecer? Você pode ver, ó, que o açúcar vai ser diluído na água, tá bom? Se você falou dissolvido, está usando uma linguagem não muito química, né? Mas é diluído, tá bom? Então, ó, ficou transparente, né? A gente sabe que tem um açúcar aí, mas que ficou transparente, tá certo? Agora nós vamos acrescentar sal, também só um pouquinho de sal, tá bom? Então, ó, adicionei mais um componente, mexi
E mais uma vez, o que aconteceu? Continuou transparente, né? Aqui eu tenho uma solução, tá? Uma solução, uma mistura homogênea. Tem 3 componentes, né? A água, o açúcar e o sal. Porém, você pode ver que apresenta apenas uma fase, você só vê a água, tá bom? Então aqui eu tenho uma mistura homogênea, no caso uma solução. Essa solução, como ela não está turva, isso quer dizer o quê? Que ela não é concentrada, ela é uma solução pouco concentrada, tem pouca concentração. Vou colocar mais sal e aí a gente vai ver o que vai acontecer. Olha só, como ela já mudou de cor, já ficou mais clara, mais turva. Isso quer dizer que ela agora é uma solução saturada. Tá bom? Antes era uma solução insaturada e agora é uma solução saturada, né? Continua tendo uma fase, porque a gente ainda consegue ver, né, uma fase só, mas à medida que o tempo for passando, você vai ver que vai se precipitando, né? Vai formando um fundo. Isso é característica de quê? Exatamente, das suspensões, né? Virou uma suspensão. Deu para entender? Então, quanto mais saturada for a solução, ela vai caminhando para ser uma suspensão, tá certo? Para completar isso, ó, vou colocar o óleo. Olha só o que acontece, o óleo. Ainda vou misturar aqui, ó. Olha só. Antes de eu misturar, olha só como houve a divisão bem clara entre o óleo e a água, né? Isso é uma suspensão, tá certo? No caso, eu posso até mexer, ó, aí as partículas do óleo vão ficar dispersas, né? Vão ficar caminhando pela água, mas no final ela vai acabar voltando, né? O óleo vai voltar para a parte superior e a água vai ficar na parte de baixo. Por quê? Porque o óleo é menos denso que a água, tá certo? E para completar nosso experimento, eu vou colocar detergente. O que será que vai acontecer? Colocando detergente, olha só, cara, olha só que legal. A gente mexe, eita, cara, virou uma bagunça, né? Olha só, e o que nós temos agora? Uma emulsão, tá certo? O detergente é um agente emulsificante. Ele vai tornar uma emulsão. As partículas do óleo continuam dispersas, mas agora elas vão estar mais unidas com a água, né? Isso por causa da forma como o detergente é, né? A estrutura física dele, beleza? Legal, né? Bacana. Então, isso aí é pra gente ver como funcionam, né, as dispersões na prática, tá certo? Bacana, né? Agora nós temos outros exemplos, né, de colóides, né, que são bem comuns, eles estão tão presentes na nossa vida. O aerosol, desodorante que você usa aí, né, a espuma que você usa para lavar a louça da sua casa, e a gelatina, tá certo? Gelatina também são exemplos de colóides, tá? Nós temos o ar, no caso, inserido dentro da esponja, e aqui nós temos o líquido semi-aerosol inserido no ar atmosférico. Tá certo? E se você prestar atenção na gelatina, você vai ver que tem algumas bolinhas de ar dentro dela também. Já exemplos de suspensões, o óleo em água, como no experimento que vocês acabaram de ver. Nos medicamentos, né, inclusive, quando você vê um medicamento que diz que você tem que agitar antes de tomar, é porque ele é uma suspensão, tá certo? E no óleo trifásico aí, que vocês, as meninas, gostam de usar, né, que vem aquelas divisões, então ali é um exemplo também de suspensão, tá certo? E o efeito Tyndall, né, é um efeito, né, característico dos colóides, tá certo? Onde nós temos partículas, né, maiores, como foi dito antes, e essas partículas impedem que a luz prossiga, né? Aqui nesse exemplo nós temos uma solução verdadeira, né, uma solução pura, e aqui nós temos um colóide, ou seja, uma solução mais saturada, tá certo? Mais componentes, né, de moléculas grandes também. Então, nesse caso, a luz ela pode atravessar a solução verdadeira, mas quando chega no colóide, né, essa luz é refletida. Por isso que nós
podemos ver ela passando aqui dentro, tá certo? Outro exemplo também bem comum, né? Naquele dia, né, que você está ensolarado e aí você vê a luz entrando nas árvores, ou então pela janela da sua casa, aí você vê aquelas poeirinhas flutuando, né? Aquilo é o chamado efeito Tyndall, né? Que nós podemos ver a luz passando por dentro do colóide, tá certo? E aqui nós temos os nossos exercícios, tá bom? Espero que vocês façam, gostem, né? Tá bem bacana dentro do assunto que vocês viram. Qualquer dúvida é só voltar lá e dar uma olhadinha. Eu quero resolver esse segundo aqui com vocês, tá certo? Então é um exercício da SES Gran Rio, né? Uma questão vestibular. Considere o quadro a seguir. Então aqui nós temos propriedades, natureza, gravidade, uniforme e tal. E a dispersão A, a dispersão B, a dispersão C, tá certo? Aí vem as características. Dispersão A, átomos, íons ou pequenas moléculas. É característica de que tipo de dispersão? Não sedimenta, homogênea, não pode ser separada por filtração. Isso aqui é uma característica das soluções verdadeiras, tá bom? Pequenas moléculas, olha só. Já quando entra nisso aqui, você já mata a parada. Se é homogênea, também já pode dizer que é uma solução verdadeira, tá certo? Agora, quando já entra na dispersão B, olha só, não tão homogênea. Isso quer dizer o quê? Que já não é uma solução verdadeira, tá certo? Aí, macromoléculas ou grupos de moléculas grandes. Pode ser separadas apenas por membranas espaciais. Pode ser, mesmo que você não lembre disso aqui, mas se você lembra disso aqui, não tão homogênea. Isso quer dizer que não é uma substância, uma solução verdadeira. Então só pode, e não, também não é uma suspensão. É porque a suspensão ela é heterogênea. Então só pode ser uma suspensão coloidal, uma solução coloidal. Tá certo? Então aqui eu já sei uma solução verdadeira, uma solução coloidal, e por ser heterogênea, de cara você já mata que é uma suspensão. E aí no caso nós temos a letra E, tá certo? A, a solução verdadeira, B, solução coloidal, e C, a suspensão. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado, tá certo? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, curtindo, comentando, tá? Segue aí o canal, não se esqueça de dar um like, de curtir, beleza? Um abraço, até a próxima. I never made it, but I know